Fala, mulherada incrível! Hoje eu vou conversar com você sobre dica para ajudar a criança a diferenciar cuidado de abuso. Eu sou Giba Uchita do canal Criação Consciência. Se você ainda não se inscreveu, já aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar a notificação e não perder nada, deixa seu like e segue também no Instagram, @Criação Consciência. Tem alguns assuntos que às vezes a gente acha que a criança é muito nova para conversar sobre, que às vezes a gente acha que depois ela aprende essa questão de abuso, de toque, o que pode, o que não pode, mas saiba que a gente pode e deve conversar com as crianças desde que elas são pequenininhas sobre essa questão do que pode ser feito, do que não pode, do que é abuso, do que não é, do que são partes íntimas, do que não é. Por quê? Porque elas estão no mundo também. A gente nunca sabe quem que vai aparecer. E muitos abusadores estão nos mesmos ambientes que a gente não sabe. Então, como é que a gente protege as crianças? Trazendo conhecimento e consciência disso. Então, hoje eu vou conversar com você sobre toque. Tem toques que são de cuidado, que são de carinho. Tem toques que são de abuso. Então, ajudar a criança a diferenciar o toque sim do toque não. Primeiro termômetro para saber se é um toque não. As emoções da criança. Que a criança perceba como ela se sente quando isso acontece. Para essa questão de inteligência emocional, eu criei um kit chamado Kit Caminho das Emoções, que ele ajuda tanto a criança a compreender como se sente, então ela vai trabalhar junto com você nisso, quanto também ela conseguir se expressar para você e para outras pessoas e lidar com essas emoções. Então, quando ela perceber que estão invadindo, ela vai falar: isso não tá legal, isso não tá normal. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer mais. Então, no toque do não, como que essa criança se sente? Vai sentir vergonha. Fala pra criança. Se alguém te tocar e você sentir vergonha e medo, isso não tá legal. Dá vontade de chorar, de raiva, de tristeza. Toque do não. É um segredo, não pode contar para ninguém. O adulto exige isso normalmente, ou a criança mais velha, ou a outra criança. Por quê? Porque é algo que não é aceito. Precisa ser feito escondido. Não pode ser feito no meio das pessoas. Então, por que será? Todos esses são sinais de alerta para toques do não. Como eu converso muito com a minha filha e com meu filho sobre isso, às vezes até em toques acidentais que às vezes acontecem, a Sofia já grita: "Ai, aconteceu isso! Encostaram em mim!" Aí eu vou ver, sei lá, caiu um brinquedo e acabou encostando na barriguinha de um jeito que ela não achou que foi um toque válido. Eu pego e converso. Então ela já sabe, o meu corpo, tem partes que ninguém pode encostar assim. Não dessa maneira, não dessa forma. Exemplos de toque do não. Carinho forçado. Sabe quando alguém pega a criança? Eu vou te abraçar mesmo se você não quiser. Isso é uma violência, gente. Isso não é pra ser legal. Tá só brincando. Não tá só brincando, é violência. Toque do não. Bater em outra criança, bater em algum animal, apanhar de alguém, levar um beliscão. Outro exemplo, brincadeiras que machucam. Passar a perna pro outro cair, puxar a cadeira do outro, jogar alguma coisa no outro. Tanto que aqui em casa eu falo sempre: não jogue as coisas. Só jogue se a pessoa que vai receber tiver pedido. Fora isso, é um desrespeito. Então não jogue. Tocar em partes íntimas, aleatoriamente, sem motivo. Igual o exemplo que eu dei da história do brinquedo que esbarrou nela de um jeito que ela achou que não estava legal. A criança precisa saber que esse toque nas partes íntimas, eles são muito específicos. E por pessoas específicas também. E o toque do sim? Como é que ele é? Não dói, deixa a criança feliz. Então, depois de acontecer o toque do sim, que ela se sente respeitada, ela se sente acolhida, é legal. Ele pode ser feito na frente de todo mundo. Não precisa ser escondido. Não é algo que é mal visto por ninguém. Exemplos de toque do sim: cumprimentar. Se quiser cumprimentar dando a mão. Se quiser um abraço quando a criança quer também ser abraçada. Então não é aquela história: vai dar um abraço no fulano. Isso não. Não. Quando a criança não quer o toque, pede só para ela cumprimentar. Cumprimentar dando a mão, se ela quiser. Então não tem nenhum tipo de problema da criança não querer dar beijo e abraço em ninguém. Nem mesmo em você. Respeita o corpo dela. Isso é toque do sim, porque quando ela quiser te dar um beijo e um abraço, ela vai falar, ela vai pedir.
quando ela quiser. Toques de higiene, toques de cuidado para passar remédio, então na hora do banho. E lógico, feito por pessoas que são da rede de segurança. Normalmente a mamãe, a vovó, o papai. Às vezes o médico quando está fazendo o exame. E normalmente a mamãe está junto ou o papai está junto quando o médico está fazendo isso. Um bom médico deve pedir licença, avisar o que vai fazer. E se for melhor médico ainda, ele vai falar: se alguém te tocar nessas partes aqui, você avisa para sua mamãe ou avisa alguém que você confia. Essas partes aqui não são para as pessoas tocarem à toa. Isso é violência. Essas conversas podem parecer densas e difíceis, porque na nossa mente é muito duro pensar que alguém possa tocar nos nossos filhos de maneira a violá-los. Mas se a gente não conversa, a gente abre mais precedente para que essas violências aconteçam e a criança nem entenda o que está se passando. Ela vai simplesmente se sentir triste, como eu comentei no toque do não, mas ela vai se sentir envergonhada também. Será que eu posso contar para alguém sobre isso? Será que eu não estou errada? Então converse. Explique que você está ali para protegê-la, que esse tipo de toque está errado e que a culpa é da pessoa que fez isso. Sendo ela uma criança mais velha, um adolescente, uma criança maior, que às vezes não é mais velha, ou às vezes uma criança menor, dependendo da situação, ou um adulto. Então as crianças precisam sim conversar conosco sobre isso. Elas precisam ter esse caminho para chegar até nós. E nós precisamos ter olhos para ver se os nossos filhos estão bem ou não. Então converse. Essa é uma dica bem preciosa para ajudar a proteger os nossos filhos. Tem uma frase que eu acho bem interessante que fala que o trauma que a gente carrega da infância normalmente não é por causa da violência que a gente sofre, mas é por ter sido deixado sozinha para lidar com aquela violência. Então, lógico que ninguém quer, que nenhum filho, que ninguém passe por esse tipo de situação. Mas se já aconteceu, como eu já atendi pessoas cujos filhos já tiveram esse tipo de problema, que você possa ter então respaldo para lidar com aquilo, que você possa então ter olhos para ver o que está acontecendo, que você possa conseguir acessar essa criança pelo caminho do respeito, para que ela não simplesmente se sinta tão só já depois de ter sofrido esse tipo de coisa. Se esse vídeo te ajudou a esclarecer algumas coisas de que é importante conversar sobre isso desde a mais tenra idade, aproveita e compartilha com outras famílias. Vamos lutar contra o abuso. Se você quiser saber mais sobre uma criação com limites, respeito e acolhimento, tem vários vídeos aqui no canal. Sinta-se abraçada.